Vamos deixar a palavra do Senhor aberta no livro de Jonas. Hoje nós iremos ver do versículo 11 a 17. Deixa aberto, depois isso nós vamos ler. Meus irmãos, mais uma vez boa noite. Nós temos estudado nesses últimos domingos, uma vez por mês, o livro do profeta Jonas. Essa é a terceira mensagem. E o que nós já sabemos sobre a história do profeta Jonas até aqui. Fazendo uma rápida recapitulação, sabemos que o profeta Jonas é um personagem bíblico, diferente de todos os outros. Ao mesmo tempo, ele é tremendamente próximo da nossa realidade diária, em nossas falhas, nossas limitações, nossos amores, nossos rancores. Jonas é uma pessoa bairrista, não tem muito boa vontade para os que são de outra fé, é um sujeito um pouquinho rabugento, teimoso, com certeza, muito parecido com tanto de nós no nosso meio. Então já vimos isso, também nós sabemos que Jonas ele foi para pregar aos pagãos em Nínive, inimigos de Israel. Jonas é comissionado, ele se prepara, mas no final é para fugir de Deus. E é uma completa quebra de expectativa no livro de Jonas, né? Ele se prepara, mas para fugir de Deus. Ele não deseja ir para Nínive, por quê? Porque ele conhece o seu Deus e ele tem fortes suspeitas, na verdade ele tem plena certeza, de que se ele for pregar para os pagãos, para os ninivitas, esses se converterão e não serão mais alvo do desagrado do Senhor. E aí, em lugar de ele ir para Nínive, Jonas se prepara para ir para outro lugar, para Tarsis, onde ele imagina que estará longe da presença de Deus, e nesse caso, ele vai dizer assim, não preciso cumprir a vontade de Deus. O problema com esse tipo de plano de Jonas é que ele funciona por um tempo, traz algum alívio, dá a falsa sensação de que nos livramos de Deus, né? E dos nossos problemas, e o problema é que todavia, cedo ou tarde, se somos filhos de Deus, o Senhor nos encontrará, e aí os problemas terão que ser confrontados, as contas deverão ser ajustadas. E Jonas é a prova viva, meus irmãos, que é possível professar a verdade das Escrituras e ao mesmo tempo viver temporariamente em descompasso com elas. Em sua desobediência, Jonas se torna um homem insensível a Deus e aos seus semelhantes. Então, isso aqui já vimos. Mas também vimos na última mensagem que o navio em que Jonas está fugindo de Deus, ele se choca com uma violenta tempestade. Essa tempestade enviada por Deus, a gente vê isso no versículo 4 do capítulo 1. Jonas, que é profeta de Deus, ele parece ter se esquecido que não é possível fugir da presença do Senhor. E de forma inconsequente, ele não querendo obedecer a Deus, ele vai se refugiar no navio rumo a uma terra distante. Mas o vento, o mar, eles não têm problema de obedecer a Deus. E aí nós falamos que quem viaja na contramão da vontade de Deus está a caminho de uma grande tempestade. Naquela situação, o navio ele é jogado de um lado para o outro, os marinheiros, ali desesperados, aliviam a carga do navio, com o objetivo de talvez não naufragar ou evitar que afunde. Não há resultado. Cada marinheiro começa a lançar clamores ao seu próprio Deus por salvamento, um salvamento que não virá, pois que não são deuses. E é nesse alvoroço, com o navio jogado de um lado para o outro, para aquelas ondas acima e abaixo, diz lá no versículo 5, parte B, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E aí nós vemos que Jonas, ao se distanciar de Deus, ele se aliena de si mesmo também. Ele não quer mais pensar nas suas ações. Ele dorme o pesado sono do esquecimento da culpa. E chama muita atenção, meus irmãos, o fato dos pagãos invocarem aos seus deuses na hora da angústia e o crente sequer ter uma pressa nos lábios. Isso chama muita atenção no capítulo 1.
O mestre do navio, o capitão ali, encontra Jonas dormindo no porão e se espanta com aquele sono tão profundo, aqui no versículo 6. Mas olha a quem esse homem, esse capitão vai pedir oração, né? Ele vai pedir oração justamente para quem? Para Jonas. E Jonas não está disposto, né, a fazer no momento qualquer oração. Ele está ali separado, insensível. Jonas é o único homem do navio que podia fazer uma oração de verdade ao Deus verdadeiro. Mas ele está sem condições de orar. Então os marinheiros vão buscar a culpa, de quem é a culpa, lançam sortes, essa sorte cai sobre Jonas, eles o interrogam, mas a resposta de Jonas também é um primor de incoerência, porque ele se declara hebreu, crente em Yahvé, e ele diz assim, sou hebreu e temo ao Senhor. E aqui é aquela grande frase, ora bola, se teme ao Senhor porque o desobedece. Então vimos isso também, Jonas vive uma coisa, né? Prega uma coisa, vive outra, e ele deu as suas credenciais. Ele teme ao Deus dos céus que fez a terra e o mar. Ele não assume, até o presente momento, ser ele a causa da tempestade que atinge a todos. Mas ele também não nega a sua culpa. E em vista disso, os marinheiros, eles vão ficando cada vez mais desesperados e vão demonstrando um temor crescente e vão deixando de temer a tempestade para temer o Deus daquele homem, ao Deus que criou o céu e o mar. Eles começam a temer mais a Deus do que o homem de Deus e passam a dizer para ele assim, como você pôde fazer isso? É como se ele estivesse dizendo assim, o que você tinha na cabeça ao desobedecer o teu Deus? Mas Jonas nada responde. Então, meus irmãos, até aqui foi o que nós vimos sobre a história de Jonas. Nós chegamos a esse ponto da história. Jonas fugiu para não fazer a vontade do Senhor, porque ele sabia claramente qual era essa vontade. Mas agora ele está encurralado por Deus e pelos homens. Os planos de Jonas foram por água abaixo, literalmente. Né? O navio da sua vida está prestes a afundar, a sua máscara caiu, todos sabem agora a sua culpa, e pior, a tempestade vai se tornando cada vez mais forte. Hoje nós vamos ver Jonas, um crente encurralado em um beco sem saída. E a pergunta é, como é que um crente teimoso, em fuga de Deus, reage quando ele não tem mais saída? O que ele faz? Nós, nessa situação, estamos encurralados, os nossos pecados nos alcançaram. Como nós reagimos? E aqui nós começamos a nossa história de hoje. Então vamos ler Jonas, capítulo 1, do versos 11 a 16. 11 a 16. Ou 17. 11 a 17. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que o Senhor Deus possa aplicar essa palavra que nós teremos agora aos nossos corações. Então, meus irmãos, vamos começar ver os versículos 11 e 12. Vamos ver um crente disposto a morrer
mas não a se arrepender. Né? Então, Jonas ali está encurralado, já sabem que a culpa é dele, e aí os marinheiros dizem assim, e agora? Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E a resposta de Jonas é, tomai-me, lançai-me ao mar, o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então agora nós temos uma nova informação sobre o profeta. Jonas agora encurralado, ele é um crente que está disposto a morrer, mas não a se arrepender. Vejam, não há mais dúvida aqui. Os marinheiros já sabem quem é o culpado e sabem que a culpa não é deles. Né? A culpa da terrível tempestade que os castiga é daquele homem que está ali no barco. Eles também já sabem que Deus está por trás da situação. Que Deus é esse? Yahvé, o Deus dos hebreus, o Deus que fez o céu e o mar e a terra. Isso lá no versículo 9. Então, esse Deus está à procura de um dos seus adoradores. E esse adorador está em fuga. E pior, no momento, ele está junto com os marinheiros no navio. Então, se por um lado não tem mais a dificuldade de saber o motivo da terrível tempestade, por outro lado, os marinheiros descortinam um outro problema. Qual é o problema? Eles estão no meio do mar agitado, sob uma fortíssima tempestade, e eles precisam urgentemente retirar o fugitivo do navio. Do contrário, o navio afundará. Mas notem no verso 11, como fica claro a urgência da situação, porque diz assim, o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E no versículo 13, repete novamente isso, mas ainda tem um acréscimo no versículo 13, ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ou seja, não há mais tempo a perder. O problema é como é que eles vão resolver a situação. Porque Jonas está ali no barco com eles, como retirar aquele homem do navio? E os marinheiros não sabem a quem perguntar. Tem um Deus todo-poderoso agindo naquela tempestade. Só tem um no navio que é um adorador que conhece a esse Deus. E eles vão para Jonas e perguntam, que te faremos para que o mar se acalme? Talvez estivesse pensando em algum tipo de sacrifício àquele Deus, alguma oração diferente. E a pergunta que fazem a Jonas, né, é porque eles não têm como resolver a situação. Eles não podem desembarcar Jonas, estão no meio da tempestade. Mas eles também não podem ficar com Jonas no navio. Os marinheiros, eles terão que arcar também com o peso agora da revelação do pecado da desobediência de Jonas. E eles vão perguntar para o único que conhecia, que te faremos? Agora, meus irmãos, nós temos que entender que quando nós desobedecemos a Deus, que é o caso de Jonas, as dificuldades não ficam restritas somente à nossa pessoa. Outras pessoas sofrem um prejuízo com a nossa desobediência. Eu estou falando dos crentes. Jonas é um crente, Jonas é um homem de Deus. Então você pode colocar N exemplos aqui. Se você pensar, por exemplo, separação. O casal, quando ele vai se separar e decide se separar, e eles estão tentando resolver o seu problema de infidelidade, ou melhor dizendo, de infelicidade, ou incompatibilidade, e eles estão ali desejosos, cada um de viver a sua vida e se separar, eles estão em desobediência. E talvez dizem assim, não, nós seremos felizes. Mas outros irão sofrer os prejuízos, a começar pelos filhos, depois os parentes, amigos. A igreja também sofre. Aliás, a igreja, né, ela é a que mais sofre as consequências dos pecados dos seus membros, meus irmãos. Um cristão, quando ele está em uma tola desobediência ao Senhor, ele cria problemas não só para si, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe aquela história que às vezes as pessoas dizem assim, olha, se eu pequei, é entre eu e Deus, somente eu vou resolver. É eu e ele, é eu com Deus que resolvo. Isso daí é um sofisma diabólico. Porque se alguém peca na presença de Deus, ele não peca somente entre ele e Deus. Aquele pecado não fica restrito.
Não tem como você resolver só você e Deus. Se um filho peca, e a gente diz assim, não, é ele com Deus, os pais vão sofrer o pecado dos filhos também. Né? A igreja vai sofrer. Nenhum pecado fica circunscrito apenas à pessoa que pecou. Outros sofrerão, em maior ou menor medida, meus irmãos. Sabe qual é o maior exemplo de que o pecado atinge outras pessoas que não tem nada a ver com ele? O maior de todos os exemplos é o próprio Senhor Jesus Cristo, que sofreu pelos nossos pecados. Nossos pecados atingiram o Criador de toda a criação. Ele, totalmente justo, completamente inocente. Ele vai pagar o preço das nossas iniquidades. A humanidade não peca sozinha, aí ela diz assim, eu sozinho resolvo. Outros vão ser atingidos, no caso o próprio Deus. Nós pecamos, mas foi Ele que teve que carregar na cruz as nossas muitas iniquidades. Os irmãos estão entendendo aqui? Não tem essa, eu peco sozinho, você tem que resolver sozinho com Deus, isso é verdade. Mas os efeitos dificilmente serão circunscritos somente à sua pessoa. Outros sofrerão. Então Jonas, vamos voltar para Jonas. Jonas, que até então nada contribuiu para resolver o problema em que todos estão metidos, ele se pronuncia pela primeira vez, né? E a resposta é surpreendente. Olha a resposta dele. Ele respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Agora olha que legal, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Pela primeira vez nós temos Jonas assumindo parte da culpa aqui. Jonas era profeta do Senhor. Ele sabia perfeitamente que a causa da tempestade era ele mesmo. E agora ele declara sua culpa. Ele sabia que o Senhor, seu Deus, estava a seu encalço. E ele sabia que Deus não os libertaria da agitação do mar, enquanto ele, Jonas, estivesse em desobediência. Mas Jonas está em desobediência. Ele não está disposto a mudar a sua posição. Ele não está disposto a se arrepender. Ele não está disposto a voltar atrás. Qual é a solução que resta para Jonas? Só tem uma solução. E joguem no mar. Me deixe morrer ali. Por quê? Porque se ele morre, vai com ele a ira de Deus. Então o problema está resolvido. Mas nós não vemos Jonas dizendo assim, eu sou culpado, eu desobedeci, eu declaro a minha culpa, eu deixei o meu Deus para trás. Ele só diz assim, a causa da tempestade sou eu, é só me jogarem no mar. Aqui tem um problema teológico, porque vários comentaristas, quando olhar essa decisão de Jonas, dizem assim, há um quê de altruísmo na solução proposta por Jonas. Não é mesmo? Há um quê? Ele está dizendo, me joguem no mar. O profeta ele percebe que ele é o causador daquela terrível situação em que eles se encontram. E ele decide acertar as contas com seu Deus. Sim, ele quer acertar as contas com Deus, mas ele quer acertar as contas com Deus nos seus próprios termos, não nos termos do Senhor. É ele que está decidindo como resolver a situação. Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. À primeira vista, meus irmãos, parece que Jonas está comovido com o destino dos marinheiros pagãos, mas a sua oferta de salvamento embute um preço terrível, um preço muito amargo. Notem bem, Jonas está declarando alguma coisa do jeito, mais ou menos assim, olha, eu estou disposto a indicar solução para esse problema, o resto vocês é que se virem, o problema é de vocês. Eu já paguei a minha passagem, eu estava tranquilo aproveitando a viagem, eu estava dormindo no porão, vocês é que foram me acordar, vocês é que buscaram resposta nos deuses de vocês que lançaram as sortes, então, tudo bem, eu sou a causa, está aqui, vocês já mostraram, é só me atirarem do navio, tudo vai se aquietar. Agora é com vocês executar o plano. Parece legal, mas a solução é horrível.
porque agora os marinheiros seriam culpados de assassinato a sangue frio de alguém que não cometera nenhum pecado contra eles. E pior, olha o problema teológico deles. Eles estariam matando alguém que está sendo perseguido por um Deus poderosíssimo. Se nós matarmos esse homem, nós estamos tirando a presa desse Deus. E se esse Deus, ele mesmo quiser acertar as contas com esse homem, como é que nós ficaremos nas mãos desse Deus? Se o matarmos, seremos culpados do seu sangue. Olha o dilema em que esses homens estão metidos. Jonas já deu a solução, mas eles estão com medo disso daqui, estão com um problema teológico para resolver, estão com um problema moral para resolver. Meus irmãos, considerem a situação. Jonas, ele está disposto a morrer, mas ele não está disposto a obedecer ao Senhor. Ele está pronto para que tire a sua vida, mas não declara nenhum arrependimento, ele não muda a sua posição, ele não se oferece para livrar a vida daqueles a quem ele trouxe para o meio dessa tempestade. Ele não se oferece. Quando foi tornada pública a sua falta, estando agora num beco sem saída, ele reconhece parte da sua responsabilidade no desastre, mas ele joga sobre os ombros dos outros o pesado fardo de resolverem ele a situação. Se a questão é sua presença no navio, por que ele não assumiu sua completa responsabilidade e se atirou ele mesmo ao mar? Por que ele jogou a culpa nos ombros dos outros? Estão entendendo? A carga ficou complicada. Né? E o que nós temos aqui? Nós temos aqui alguém tratando um problema de pecado com Deus, um problema de cunho espiritual, como se fosse um mero problema religioso, um problema de cunho legalista. Vejam bem, Jonas está em clara desobediência quanto à vontade de Deus para a sua vida. Ele é um crente, ele conhece seu Deus, ele é profeta do Senhor, ele é amado de Deus, mas ele sabe que aquela tempestade que desaba sobre todos é culpa dele. Mas ele não quer voltar atrás, ele não quer reconhecer sua culpa, ele não quer reconhecer seu pecado, ele não quer fazer a vontade do seu Deus. Como manter-se fiel a Deus e à sua própria vontade? Não tem como. Eu não tenho como ser fiel a Deus e quero fazer a minha própria vontade. Esse é o dilema que Jonas está travando. Do ponto de vista de Deus, é impossível resolver esse dilema. Por quê? Porque o Senhor não barganha a sua palavra, meus irmãos. Manter-se fiel à sua própria desobediência é manter-se infiel a Deus. Não tem barganha aqui. Jonas sabe que não tem como resolver isso daqui. Então o que sobra para Jonas? É resolver do ponto de vista religioso. Né? Olha, eu não quero pagar o preço de obedecer a Deus. Eu estou disposto a encerrar essa conta. Basta que me atirem no mar e está tudo resolvido. Eu prefiro morrer a ter que pregar aos ninivitas. O problema é que isso implicaria, se ele mesmo se resolvesse se jogar no mar, implicaria tirar a sua própria vida. Mas Jonas é profeta, ele não está disposto a perder a bênção de profeta, o status que é ser profeta, se tornando um suicida, agindo como covarde. Então, covardemente, ele vislumbra uma saída daquele dilema. Mas ele joga a iniciativa de fazê-lo para os outros. Jonas quer manter o bônus de viver e morrer de acordo com a sua vontade, mas ele não quer arcar com o ônus das suas ações. Vocês estão entendendo aqui? Esse é o problema de Jonas. Então nós dizemos aqui que é uma atitude insensível de Jonas para com os seus. Na Bíblia nós temos algumas situações de insensibilidade espiritual devido ao pecado. Né? Essa atitude de Jonas, alguns comentaristas dizem que lembra os hebreus na época de Moisés, que eles queriam se separar de suas esposas sem incorrer do pecado do abandono do cônjuge e não serem julgados de quebrar os votos feitos na presença de Deus. E eles sequer queriam ser responsáveis por qualquer desgraça que viesse a cometer as esposas repudiadas. Ou seja, aqueles homens na época de Moisés, eles queriam a liberdade de ir e vir, de tomar novas esposas, mas eles não queriam a culpa. Como é que eles fizeram para resolver a situação?
no lugar de resolver de forma piedosa, buscando a presença de Deus, eles encontraram um jeitinho religioso com ar de santidade. Qual foi esse? Eles criaram um sistema de cartas de repúdio, no qual eles despediam suas esposas por diversos motivos, alguns muito mesquinhos, e eles diziam assim: estou livre, ela tem a carta de repúdio, ela pode viver a vida dela, eu vou contrair outro casamento. Séculos depois, quando os judeus vieram questionar o Senhor Jesus, que estava pregando a indissolubilidade do casamento, eles questionaram o Senhor Jesus sobre a legalidade dessas cartas de repúdio. Olha o que o Senhor Jesus respondeu, lá em Mateus 19:8. O Senhor Jesus respondeu assim: respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Encontraram uma forma legal de se separar. Mas o Senhor Jesus disse assim: isso não era para ser desse jeito, não. Não foi assim que foi criado o casamento. Mas foi pela dureza dos corações que vocês encontraram e se permitiu esse tipo de dispositivo. É algo semelhante a que Jonas está com o coração endurecido. Ele é aquele crente que, quando encurralado, ele até reconhece algumas falhas, mas nunca a sua culpa. Ele até confessa algumas verdades, mas não toda a verdade. Se não tiver saída, ele está disposto a pagar algum preço para reparar os danos, contanto que não seja obrigado a se arrepender, a pedir perdão, a se retratar e especialmente que não tenha que encarar depois as pessoas. Jonas, ele até aceita alguma perda, mas ele não abre mão da sua vontade. Parece que o lema de Jonas parece daquele filme, né? Render-se nunca, retroceder jamais. Mesmo que isso custe a minha vida. Prefiro morrer. Eu não vou pregar para os ninivitas. Eu não vou fazer essa vontade. Eu não vou dar esse gostinho. Meus irmãos, a solução de Jonas é também uma fuga. Porque ele se dispõe a morrer. Mas não porque a sua missão fracassou, não porque os marinheiros vão morrer, mas porque ele sabe que se sobreviver, ele terá que obedecer ao seu Senhor. Ele terá que pregar aos ninivitas e eles se converterão. E ele não quer obedecer a Deus nesse ponto. A coisa é tão impressionante com Jonas que mais tarde, quando ele prega e ele testemunha a conversão dos ninivitas, ele volta de novo a esse padrão de fuga. É uma coisa impressionante. Né? E ele volta para esse padrão de fuga e ele vai rogar a Deus, lá no capítulo 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Esse é Jonas. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Prefere morrer nesse momento. Quando ele faz a vontade de Deus, o negócio dá certo. E ele é o mais bem sucedido de todos os profetas em termos de pregação no Antigo Testamento. Se brincar no Novo Testamento, ele volta para esse padrão de fuga. Não quero. Prefiro morrer. Pode me matar aqui. Se Jonas é um crente disposto a morrer, mas não a se arrepender, o mesmo não acontece com os marinheiros pagãos. Uma vez que eles não estão dispostos a matar alguém para simplesmente salvar a pele. E aí nós vamos para o versículo 13 e 14. Agora nós temos pagãos indispostos a matar para se salvar. Capítulo 1, versículo 13. Entretanto, olha, Jonas diz: pode me jogar que vai parar. Agora o termo, entretanto, ou seja, mesmo assim, contudo, mesmo Jonas tendo dado essa sugestão, diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Eles ouviram a sugestão de Jonas e disseram assim: não, vamos remar mais, vamos se esforçar, não vamos jogar esse homem. Mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Agora olha lá, contra eles. E eles estão vendo a situação. Diz: quanto mais a gente se esforça para salvar esse homem, pior fica. E gente, e que maravilha. Então eles clamaram, não aos seus deuses, clamaram ao Senhor, no original que é Yahvé, e disseram: ah, Senhor, rogamos-te
que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Yahvé, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, se para Jonas ter que morrer não é um problema, dos marinheiros é um pesadelo, gente. É um pesadelo. Os pagãos, eles demonstram um respeito impressionante pela vida de Jonas. Jonas calmamente propõe: tomar e me lançar no mar. Mas os marinheiros, eles se esforçam por alcançar a terra. Lançar alguém naquele mar tempestuoso, para marinheiros, era condenar a pessoa à morte das mais terríveis. A morte por afogamento, naquela época, e já ainda também na época de Jesus, era considerada a pior de todas as mortes. Então, lançar alguém naquela tempestade não era aceitável, mas eles não conseguiam alcançar a terra, porque a fúria do mar era cada vez maior contra eles. Eles buscam novamente uma solução divina, eles buscam a Deus, mas notem que eles não estão mais rogando a seus deuses, eles estão rogando ao Senhor. Então clamaram ao Senhor. E, gente, eles estão dizendo: Senhor, ouve nosso rogo, que a gente não pereça por causa da vida deste homem. Não faça cair sobre nós o sangue desse homem, que para nós ele não fez nada, ele é inocente. Sabe o que estão dizendo aqui? É como se estivesse assim: Yahvé, não tire as nossas vidas por causa da vida deste homem. Também não nos culpe se nós tivermos que atirá-lo ao mar. Nós não queremos fazer isso. Ele não fez mal nenhum contra nós. Nós nem sabemos se ele cometeu algum crime. Para nós ele é inocente. Estão rogando também pela vida de Jonas, por sua vida, e dizendo assim: não tem outro jeito. Ele te conhece e diz para nos atirarmos ele ao mar, mas ele não fez nada. Não tem a nós como culpado. Eles entenderam, meus irmãos, corretamente que Jonas não era culpado quanto a eles, os marinheiros, e não estavam apressados a condená-lo à morte. Por quê? Porque Jonas servia um Deus tão poderoso que estava ali comandando o mar. É de fato impressionante perceber como os marinheiros temeram não a presença de Jonas em sua fuga, mas a presença do Senhor Deus, e temem condená-lo à morte. Porque enquanto Jonas diz lá no versículo 9 do capítulo 1, temo a Deus, mas no coração Jonas não está disposto a obedecer, tranquilamente: podem me matar, lancem ao mar. Os marinheiros, no verso 10, diz assim que eles estão possuídos de grande temor. E eles se perturbam com a alternativa de jogar Jonas ao mar. Né? E aqui, quando nós estamos falando de temor, eu tenho que falar alguma coisa sobre temor. Deixa eu fazer uma pequena parte aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o temor do Senhor, ele não pode ser confundido com um mero conceito religioso, ou um medo de perder alguma bênção, ou de ser apenas um ideal em nossas mentes. Sem dúvida, Jonas temia ao Senhor. Ele era profeta, ele temia ao Senhor. Ele é homem de Deus. Mas no ódio, na sua ira por aqueles a que ele não queria bem, esse ódio o cegara para a essência do temor ao Senhor. E ele agora estava vivendo desobediência. Então, são vazias as palavras que saem da boca de Jonas quando ele disse: eu temo ao Senhor. Ele está em desobediência. Se o temor do Senhor em nossos corações é abafado por nossas vontades, nossos sonhos, nossos planos, nós estamos perto de desprezar a sabedoria e o ensino que vem de Deus. Porque está escrito lá em Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Para saber algo, para ter sabedoria, começa com o temor do Senhor. Jonas está quase a ponto de se perder nisso daqui, de desprezar a sabedoria e o ensino. Então vejamos na prática que a falta de temor, ela tem uma consequência interessante na vida do cristão. Ela leva à indiferença para com o sofrimento do nosso próximo. Porque se nós esquecermos o temor do Senhor, nós também não vamos levar em conta, meus irmãos, o estado dos nossos semelhantes. Por exemplo, os marinheiros, à vista daquela terrível sentença que pesa sobre eles, eles estão cheios de temor. Eles olhavam para Jonas
Não como um criador de encrencas, né? Mas como uma pessoa inocente contra eles. Né? E trataram Jonas como tal, com toda a deferência que era possível. Mas Jonas, ele está ali um problema de desobediência a Deus. O seu temor ali está muito baixo nesse aspecto. Ele trata os marinheiros de uma forma simplesmente religiosa. Ele estava tratando a situação em termos legalistas. Como é que eu vou resolver isso? A gente diz teologicamente que ele estava refratário ao estado dos seus companheiros de barco. O sofrimento deles era menos importante do que a sua teimosa vontade. E aqui temos um erro de muitos de nós seguidores de Cristo. Colocar nossos conceitos religiosos, nossos ideais pessoais acima das pessoas, acima da palavra de Deus, esquecendo-se do temor do Senhor. O nome para isso, meus irmãos, se chama farisaísmo. O pastor Exaltino Gomes, no seu comentário famoso sobre o livro de Jonas, ele diz assim: para os fariseus, a preocupação era: é lícito curar nos sábados? O sábado para eles valia mais do que a saúde física de um homem, era maior do que um homem. Mas para Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Para Jesus, a pessoa humana valia mais do que as instituições. Aí ele diz assim: por vezes, há muito da insensibilidade de Jonas e pouco do respeito dos marinheiros pagãos em nós. Jonas está tentando resolver de forma religiosa, conceitual. Mais tarde, meus irmãos, e aí quando chegar aquela hora vai ser complicado, nós vamos ver de novo Jonas num dilema. Jonas está mais preocupado com uma plantinha que secou do que com a vida de 120 mil ninivitas. Olha o outro problema, né? Suas preocupações estão sempre centradas nele. Os outros vêm em segundo lugar. Os outros são úteis para lançá-lo ao mar, para livrá-los do seu problema. Mas parou aqui. Desse capítulo 1, a gente vai ver no capítulo 2, Jonas é outro jeito. Mas nesse capítulo 1, o triste é que enquanto dos lábios de Jonas nós não encontramos nenhuma oração registrada no capítulo 1, os marinheiros oram e clamam por suas vidas e rogam para que não seja debitado na conta deles o sangue inocente. Eles não sabem nem que crime Jonas cometeu contra Yahvé. E então nós temos o que? Jonas agora, e prestem toda atenção aqui, meus irmãos, Jonas, mesmo de forma trôpega, graças ao Senhor, ele confessa parte da sua culpa. E quando ele confessa, os marinheiros agora podem vislumbrar alguma esperança de salvação. Porque se em nossa desobediência até os pagãos sofrem as consequências, quando nós confessamos as nossas culpas, também nós temos apontado o caminho de salvação em meio às tormentas dessa vida. Eu quero parafrasear uma parte, uma vez que eu vi de Hernandes Dias Lopes sobre isso, sobre o comportamento da igreja nas tempestades, e ele, se parafraseando, ele diz assim: é certo afirmar que é a hora de termos coragem de confessar que parte da culpa pela tragédia em nossos lares é nossa. Parte da responsabilidade pelas tragédias em que nos metemos é culpa nossa. Isso porque em muitas ocasiões temos sido cristãos em fuga de Deus. Um cristão em flagrante desobediência à sua missão. Um cristão que ora menos do que muitos pagãos na sociedade brasileira. Um cristão menos sensível diante do drama humano, muitas vezes familiar, do que alguns idólatras ao redor. Enfim, muitas vezes temos sido mais parte do problema que da solução, assim como Jonas está no navio. Então, não havendo outra saída, os marinheiros, o mar está se enfurecendo, eles não têm outra saída do que aquecer a solução dada por Jonas. E o que acontece? Eles jogam Jonas ao mar. E aqui nós chegamos na nossa terceira e penúltima parte. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e lhe fizeram votos. Agora nós temos os acertos de conta. Primeiro, acerto de conta dos pagãos.
Né? Então é chegado o momento desse acerto de contas, e o que é que acontece? A tranquila fuga que o profeta planejara chega ao fim, porque Jonas agora é jogado do navio. E, meus irmãos, o resultado é imediato. Cessou o mar a sua fúria. Parece que fez logo uma bonança ali. Para o vento, para as ondas, cessa a fúria do mar. Então o Senhor vai tratar com Jonas. Mas vamos voltar para os marinheiros. Quanto aos marinheiros, não sendo ainda a hora do acerto de contas com o Senhor vai os deixar em paz. Vai chegar um dia que o Senhor vai tratar com cada um deles. Eles perderam as cargas, eles perderam as ferramentas, o barco provavelmente vai precisar de grandes reparos, mas eles estão milagrosamente vivos. E agora essas perdas materiais que eles receberam perdem a importância, meus irmãos. Eles estão gratos pelo livramento, e a forma como expressam essa gratidão diz muito para nós nessa noite, é muito importante. Notem bem, os marinheiros, eles não são crentes em Yahvé, eles não conhecem a Yahvé. Eles poderiam ter demonstrado uma atitude um tanto indiferente quanto à salvação que eles experimentaram. Eles são pagãos, eles não conhecem as Escrituras, eles não sabem das promessas, eles nunca experimentaram algo do poder de Deus em suas vidas, desde a sua família, mas naquele momento, no barco, eles experimentaram em primeira mão o poder do Senhor Deus. E eles sabem que agora existe um Deus de verdade, eles são devedores. Eles rogaram aos seus deuses no momento da maior angústia, nenhum deles respondeu, porque eles não eram deuses, não tinham poder para ouvir. Mas eles rogaram a Yahvé e este lhes ouviu. Como permanecer indiferente na presença de um Deus tão poderoso que promoveu um livramento tão impressionante em suas vidas? Como, meus irmãos? Eles são pagãos, mas o que eles fazem à vista disso? Eles estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Lembra um pouco Jesus num barco, a tempestade, e o Senhor diz assim, acalma-te, emudece. E aquilo ali fica numa bonança, e os discípulos assim, quem é este que até o mar e o vento obedecem? Esses homens estão experimentando algo semelhante. O mar se acalmou. Eles estão vendo, existe um Deus. O que eles fazem? Diz lá no versículo 16. Temeram em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Agora vejam, se inicialmente os marinheiros estavam temendo primeiro a tempestade, e eles clamavam a seus deuses, aqui lá no versículo 5, depois no versículo 10 eles ficaram possuídos de grande temor. Né? Por quê? Porque eles viram que o profeta fugia de Deus. Agora que eles estão salvos, esse temor aumenta, eles agora estão possuídos de extremo temor. Aumentou sobremaneira. Temeram ao extremo ao Senhor. No original, gente, é um pleonasmo no hebraico. Temeram ao extremo ao Senhor, no hebraico seria assim, temeram com grande temor. É um pleonasmo, é a mesma palavra usada. Né? Em geral, quando uma provação termina, nós tendemos a relaxar no nosso temor ao Senhor. Mas não foi o caso aqui. Eles ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram votos ali no barco, nós não sabemos como. Ou seja, eles cultuaram, adoraram a Yahvé, empenharam a sua palavra com ele. Se ele se converter ou não, nós nunca saberemos, não sabemos o que aconteceu com eles depois. Mas algo nós podemos ter por certo, suas vidas sofreram um impacto real e certamente não foram mais as mesmas depois deste episódio. Nas palavras lá do escritor santo, diz assim, o Deus daquele estranho passageiro manifestara um incrível poder que suas divindades, por serem ficção, nunca poderiam manifestar. Vieram a conhecer a Yahvé, mesmo através do mau testemunho de Jonas. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Mesmo Jonas em fuga de Deus, em desobediência, em insensibilidade, aqueles homens vieram a conhecer algo do Senhor Deus. Talvez alguém aqui possa pensar, e eu espero que ninguém pense, né? Assim, mas mesmo se eu agir mal,
Deus fará o bem mesmo através do meu mau exemplo. Tem gente que consegue fazer essas pesagens, eu não sei como, né? Não, eu estou pecando, mas depois eu me arrependo, eu peço perdão do Senhor e vai estar tudo bem. Faz uma contabilidade ímpia na sua mente, né? Mas se você pensa algo assim, eu sinto dizer que seu raciocínio está errado. Sim, o Senhor Deus, ele pode salvar pessoas em uma situação em que você apresente uma má conduta. É possível. Mas essa salvação não será acreditada a você, mas apesar de você, apesar do seu mau testemunho. E quem é que gostaria de pecar para ter uma pecha desse calibre no seu currículo, né? Por seu mau testemunho, muitos vieram a conhecer o Senhor. Quem é que quer uma coisa dessa? Quem é que quer, né? Mas assim se deu com os marinheiros em relação a Jonas. Eles agora vão seguir as suas vidas. Nós não sabemos mais nada sobre eles, né? Aqui para a participação deles na vida de Jonas, mas eles deram um bonito testemunho de humanidade para com o estranho que os tratou com indiferença, com insensibilidade. E meus irmãos, eles servem de exemplo de temor na presença de um Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. Esse é o acerto do Senhor Deus com aqueles marinheiros. Agora vamos ver o acerto do Senhor Deus com o profeta. Versículo 17. 17 ou 16? Isso. 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, quanto a Jonas, foi lançado no mar para a morte certa, mas ele não vai encontrar a paz que a morte lhe traria. O Senhor ainda não terminou de tratar com o seu filho. Jonas, meus irmãos, ele se afunda cada vez mais em sua desobediência. Vamos relembrar. Ele desce para Jope, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, ele desce para o mar. Por fim, ele é tragado para as profundezas abismais do mar. Meus irmãos, entendam, por favor, entendam, que fique no coração de cada um de nós. O caminho longe de Deus, o caminho da desobediência, é sempre um caminho descendente. Por mais bonito e largo que pareça aos nossos olhos, lembrem daquelas graves palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Você lê Mateus 7,13. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos entram por ela, são muitos os que entram por ela. Então, nessa estrada da desobediência, que começa com a desobediência, e se não houver um acerto de contas com o Senhor, vai terminar na perdição, é de fato um caminho espaçoso. Diz sim, meus irmãos, nesse caminho você tem muito espaço para você ser o que você quiser, para você fazer o que você quiser, sem trombar com regras, com placas, com avisos, com prestações de contas, sem muitos limites. Nessa estrada, todos os atalhos levam para as nossas tasses particulares. E nessa estrada tem muita gente andando, tem muita gente interessante, tem gente bonita, tem gente com pensamento rápido, tem muitos aplausos ali, tem gente que pensa parecido com as nossas vontades, dentro das nossas desobediências. Também muitas vezes esse caminho, ele se mostra confortável, agradável aos olhos, tem muito brilho, tem muito sucesso, tem muita cor, tem muita diversidade, ele se ajusta aos desejos do nosso coração. São muitos os que escolhem crescer nessa estrada. Mas não se enganem. Essa estrada, mesmo que ela tenha belas curvas, bonitas paisagens, é um caminho sempre descendente, sempre para baixo, rumo às profundezas do inferno. E por que não percebemos que ele é sempre descendente? Aí tem muitos motivos, né? Mas principalmente porque nós estamos vivendo o sonho da nossa vontade, distante de Deus. Nossos corações estão endurecidos, nossos sentidos estão embotados, nós estamos insensibilizados, nossas consciências estão cauterizadas. E aí nós perdemos o senso de direção. E nós não percebemos que, em vez de estarmos subindo rumo ao sucesso, na verdade, nós estamos descendo rumo à perdição das nossas almas.
Jonas é filho de Deus, mas ele está experimentando a maior descida que um crente pode experimentar no caminho da desobediência. Agora ele vai estar nas profundezas, ele ficará lá, até que na sua angústia ele se volte para o Senhor. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na outra mensagem. Mas Jonas ele é lançado ao mar, já desistiu de viver, mas Deus não desistiu dele. Ele não se importa mais com o que vai acontecer. A sua vontade não será cumprida. Ele prefere a morte ao arrependimento, mas o seu Senhor não desistiu dele. Deus ainda tem propósito para a vida de Jonas, tem trabalho a fazer. Jonas é profeta do Senhor. Ele afunda nas águas, ele está se afogando, a gente vai ver isso mais na outra mensagem, mas o Senhor prepara um grande peixe que traga a Jonas e o salva das muitas águas. Por 3 dias e 3 noites esteve o grande peixe. E ele estava ali numa situação em que deveria estar morto. Ele foi levado até as profundezas do oceano, foi tragado por uma criatura abismal. Ele deveria estar morto, mas milagrosamente ele está vivo. Numa situação em que deveria estar morto, ele emerge 3 dias depois daquele peixe completamente vivo. Detalhes a gente vê depois. Por ora, o que convém saber, meus irmãos, é que esse peixe não é uma figura de linguagem, ele não é uma lenda, não é um exagero literário, ele é providência do Senhor. Ele é tão histórico que o Senhor Jesus se referiu a este momento da vida de Jonas como um evento histórico que simbolizava a sua própria morte e ressurreição. E ele ainda diz que o que aconteceu com Jonas é sinal para os incrédulos. Lá em Mateus, capítulo 12, 38 e 40, nós lemos no início aqui do culto. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver a tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas está vivo no ventre do peixe. É algo que contraria a lógica dos fatos da natureza. Porque o que levaria um homem natural a duvidar do poder de Deus, porque aquele homem deveria estar morto e não está, é algo que é sinal para todos que rejeitam a obra e o poder de Deus. Do poder de Deus, Deus tem poder para manter vivo Jonas dentro do ventre de um peixe. Esse é um sinal que é um tipo de um sinal maior que é dado, que viria a ser realizado por Cristo Jesus, que foi engolido pela morte, no qual nenhum homem poderia voltar, mas ao 3º dia ressuscitou. E deu a cada um de nós a oportunidade de participar do seu reino. Assim, o sinal de Jonas em Cristo é sinal de condenação para os incrédulos que acham que Deus não tem poder, mas é sinal de vida para os que são salvos porque Cristo ressuscitou. E aí, meus irmãos, contra todas as expectativas, Jonas está vivo no ventre do peixe. Daquela esperança que ele tinha de gozar a paz em Tarsis, longe da palavra de Deus, ele agora está lançado nas trevas, ele está engolido por uma monstruosidade, ele está experimentando uma grande angústia, ele vai falar isso no capítulo 2, e ele está sozinho, em uma amarga solidão. Ele diz: será que eu vou ver de novo o templo do Senhor? Será que ele vai me ouvir? Na situação em que Jonas se encontrava, endurecido, insensibilizado, em sua desobediência, o Senhor usou dos meios mais drásticos para manter a vida do seu servo, mesmo quando ele já tinha desistido de Deus. Meus irmãos, aquele peixe não engoliu Jonas por acaso, Ele estava a serviço do Senhor para ajudar o profeta a rever sua vida na presença de Deus, para rever suas motivações, para relembrar dos votos que ele fizera para Deus. Olha, no capítulo 2, versículo 9, ele termina aquele momento de oração dizendo assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, e o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Temos agora um crente quebrado na presença de Deus, a gente vai ver isso depois numa outra mensagem,
mas é um homem que teve que passar por uma grande angústia. Alguém já perguntou assim: foi necessário uma ação tão drástica da parte de Deus para relembrar o profeta a quem ele servia? Meus irmãos, é uma pergunta interessante, né? Um crente, um filho de Deus, quando ele permanece em teimosa desobediência, vocês podem... ele será alvo da poderosa ação de Deus. Os seus planos serão frustrados, seus sonhos serão interrompidos, seu testemunho será manchado, ele será tragado pelas circunstâncias, encurralado em um beco sem saída, até o ponto que na sua angústia ele não tenha nenhuma outra saída senão o arrependimento, senão o voltar-se para o Pai. Não se enganem, o Senhor Deus, o nosso Pai, ele moverá céus e terra para fazer com que o seu filho, a sua filha, volte para o caminho da sua santidade. E para isso, para Deus não tem nenhuma dificuldade que ele não possa trabalhar e arcar. Ele pode mandar um peixe muito grande sem problema nenhum. Para ele não há dificuldade, porque a vontade prevalecerá. O problema somos nós. O problema está para o crente, que se ele está ali na sua desobediência, na sua teimosia, cedo ou tarde, ele vai experimentar essa angústia de Jonas. Ele vai experimentar os reveses de viver contra a vontade de Deus. Meus irmãos, filho de Deus que me ouve, filha de Deus que me ouve nessa noite, você está realmente disposto a ir até o fim nessa queda de braço contra Deus, contra o Senhor? Porque tem crente que abusa, que quer ir até o limite do pecado, viver no limite, no fio da navalha, achando que Deus não vai encontrá-lo. Se você é esse que está vivendo assim, eu advirto você que a tempestade dos contratempos, o testemunho dos incrédulos e o mar da angústia estão à sua espera. Mas não pense que no final sempre haverá uma oportunidade no ventre do peixe para você se redimir. Nem sempre isso acontece. Há situações em que o Senhor preferirá encurtar a vida dos seus servos ou limitar essa vida severamente, seja com doença, seja com penúria material, seja com algum esgotamento mental. Algo assim aconteceu na igreja de Corinto. Crentes ali iam para a ceia do Senhor, viviam em desobediência, não se analisavam na presença de Deus, não se examinavam, não se acertavam com o Senhor. Eles julgavam a si mesmos inocentes, quando claramente eles não eram. Sabe o que a palavra diz? 1 Coríntios 11, 28 a 32. O pastor Raimundo já pregou isso aqui milhares de vezes. 1 Coríntios 11, 28 a 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós, olhem bem, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, não poucos que morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É o que estava acontecendo ali. Muitos se julgavam inocentes quando eram culpados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Muitos crentes doentes ali em Corinto, muitos crentes fracos, tanto na fé quanto no corpo, na vida, e alguns já estavam mortos pela disciplina de Deus, para que não permanecessem em uma vida semelhante à do mundo, para não serem condenados com o mundo. Meus irmãos, não meçam força com Deus. Nós não iremos ganhar do Senhor. Não se mantenha em teimosia para com o Senhor, isso vai acabar mal. Volte-se para o Senhor enquanto há tempo, enquanto você ainda está no barco. Reconheça a sua culpa, se arrependa, clame ao Senhor. Se é filho de Deus, Ele vai ouvir. O coração contrito e compungido, Ele não despreza. A gente tem essa garantia do Senhor. Se arrependa. Reconheça a sua parte na tragédia. Não queira pular do barco. Não queira chutar o pau da barraca para ver no que vai dar. Não teste ao Senhor, não prove ao Senhor.
Se você é crente, a resposta é: não faça isso. O resultado não será coisa boa. Resista ao pecado, sofra o dano, se submeta à vontade de Deus, deixe a sua Tarsis de lado. Vá ao encontro daquele que te aborrece, fale ao coração do ninivita que você odeia. Assuma-se como filho de Deus que de fato você é. Nós não somos bastardos. Nós temos um pai que é Deus. E esse pai, ele não permitirá que os seus filhos vivam em franca desobediência. Em algum momento ele virá ao nosso encontro. E nesse dia nós não escaparemos. Nós teremos que acertar contas com o Senhor. Pode ser que ele dê alguns peixes para nos salvar no seu ventre. Mas pode ser que, como em Corinto, ele também curte a nossa vida. O autor da carta aos Hebreus, falando sobre a nossa filiação, diz lá em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4 a 8, assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até sangue, e estáis esquecido a exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se somos filhos, o Senhor vai vir ao nosso encontro. E Ele vai acertar as contas. Ele vai nos disciplinar porque Ele é nosso Pai. Mas se você vive a sua vida em franco pecado e ninguém está sabendo, e nada acontece, e você não está nem aí, e isso não é pecado, é algo normal, você não é filho de Deus, você é um bastardo. Você pode até estar na igreja, mas você ainda não se converteu. A caminhada de Jonas ainda não terminou. Ele tem um pai, que é Deus, ele é filho desse Deus, assim como muitos de nós. Ele se voltará para o Senhor. Mas quando é que Jonas vai se voltar? Quando não houver mais saída. Aí nós vamos ver isso no próximo capítulo. Jonas é um de nós, meus irmãos. Ele é homem de Deus. Mas ele também é humano, ele é teimoso, ele é desobediente. Ele é um homem amado por Deus, porque Deus não desiste do seu amor por esse profeta. É um Deus que é capaz de deixar 99 ovelhas ali no aprisco e ir atrás de uma que se perdeu. E quando ele encontra esta uma que se perdeu, de lá em Lucas 15, 6, ele reúne os amigos e vizinhos e diz assim: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Um Deus que deixou a sua glória e habitou entre nós para nos remir das nossas teimosias, nos dá um novo coração, meus irmãos. É um Deus que não desiste dos seus filhos. Não busquemos fazer as nossas vidas uma aposta contra o Senhor. Não fiquemos num beco sem saída. Isso certamente acabará mal. Que sejamos filhos e filhas de Deus que se alegram em fazer a vontade do nosso Senhor. Amém?